Bem-vindas, mamães queridas, ao nosso pod materno, feito com muito amor, muita dedicação, que a gente possa compartilhar histórias reais, dicas práticas e muito conhecimento. Isso mesmo, Raíssa. Queremos que você, ouvinte, se sinta acolhida, apoiada, compreendida e que encontre inspiração e coragem para poder enfrentar seus próprios desafios. Estamos aqui também para lembrá-las que você não está sozinha. Aqui suas vozes são ouvidas, seus sentimentos são validados e seus corações são abraçados. E nada melhor do que começar nos apresentando. O que é que você acha, Raíssa? Conte pra gente, faça as honras. Meu nome é Natasha, mãe do Samuel, de 13 anos, da Alice, de 10 anos, educadora parental, psicopedagoga, mestra em psicologia e pesquisadora em neurociência. E você, Raíssa? Eu sou Raíssa, criadora de conteúdos maternos, empresária, casada, mãe do Heitor, de 8 anos, e mãe da Beatriz, de 6 aninhos. Nosso objetivo com o Pod Materno é criar esse espaço de troca. Mãe entende mãe adora conversar com outras mães, falar sobre as dificuldades, compartilhar as conquistas boas, né? E o Pod Materno, com certeza, ele vem com esse objetivo. Com certeza, de ajudar as mães, principalmente a enfrentar os desafios da maternidade. Sim. E por falar em desafio, Raíssa, você, com 2 filhos em idades tão próximas, nos conte qual foi o maior desafio até agora enfrentado na maternidade. A maternidade, eles são muito pertinhos mesmo, né? A diferença de idade do Heitor e da Bia é 2 anos e 1 mês. Então, assim, quando eu engravidei, o Heitor usava fralda, chupeta, eram 2 bebês, literalmente, em casa. E o meu maior desafio foi exatamente nessa fase, assim, eles eram muito pequenininhos, quando a gente morava em Fortaleza e decidiu vir morar em João Pessoa. Quando você decidiu vir morar em João Pessoa, qual era a idade das crianças? Bia tinha 3 meses. 3 meses? 3 meses. Sério, Raíssa? Sério. E o Heitor? E o Heitor tinha 1 ano, não tinha nem 2 anos. Não, tinha 2 anos e um pouquinho. 2 anos e um pouquinho. 2 bebês? 2 e meio, mais ou menos. 2 bebês? 2 bebês? 2 bebês. Os 2 usando fralda. A Bia amamentava. A Bia amamentava. Eu dizia, como que eu vou sair disso aqui para fazer uma mudança? E assim, eu nunca passei por uma situação dessa, né? O Figueiredo já fez intercâmbio, meu marido, então ele já sabia um pouco como é você morar fora, sair da casa. Eu não, eu sempre morei no meu cantinho. E assim. você sempre esteve junto da família, sempre teve rede de apoio. Sempre. Minha mãe é extremamente presente. Minha família inteira. Minha família é aquelas famílias grandes, que todo mundo tá junto o tempo todo, que todo mundo divide aquela bagunça, né? Família do meu marido também. Então, assim, nossos finais de semana, nossos momentos de lazer eram sempre muito rodeados de amigos e muito rodeados de família. Toda hora a gente estava junto. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu simplesmente amo quando você vai para Fortaleza. Que você divide. Não, você divide com a gente aqueles momentos em família. Eu, enquanto filha única, não tenho uma família grande, né? Então, eu adoro assistir porque eu me sinto ali. Total, fazendo Pertencente, justamente. É isso, a minha família realmente... Então, eu cresci nesse lar meio que bagunçado, assim. O que era meu era dos meus primos... e vice-versa, sabe? Então, para os meus filhos, eu dizia, é isso que eu tô construindo, né? Quando o Heitor nasceu, o Heitor era meio filho meu, meio das minhas amigas, meio da minha irmã, meio da minha mãe. Então, toda hora a gente estava junto. Minha mãe ia na minha casa diariamente. Ela diariamente estava lá ao final do dia. Aí, quando eu me vi nessa situação, vou mudar de cidade. E o que eu vou fazer? Assim, a gente veio para João Pessoa, a gente não tem vínculo parental nenhum. Não conhecia ninguém, João Pessoa, nenhum amigo próximo, um tio. Ninguém. A gente tinha um amigo que também não era daqui. Ele veio para fazer faculdade, se apaixonou, casou. Hoje ele é cidadão pessoa. E aqui ficou. Mas era só ele, a esposa, e eles não tinham filhos. Então, assim, acabava sendo uma outra rotina. As minhas dificuldades para vir para cá eram diferentes, né, do que eles poderiam até auxiliar. Mas somente, a gente não conhecia mais ninguém. E aí, vamos, não vamos. E aí, bateu um friozinho na barriga. Só eu. Acho que bateu. Corajosa é você, viu? Foi mesmo. Foi coragem, assim. Eu lembro
que teve alguns momentos da gente, né, vamos fazer isso mesmo, assim, já com uma história, foi algo muito surpreendente, não era algo que a gente almejava. Existem casais que planejam morar fora e aí eles programam a família para aquilo. Pra gente não, sabe? Foi colocado no nosso colo e aí aceitam, é um convite, né? Topam embarcar nessa aventura. Mas ao mesmo tempo a gente viu, assim, que era uma grande oportunidade profissional e o quanto isso iria refletir na nossa família também, né? E eu disse, vamos. O Figueiredo olhava e dizia assim, meu Deus, me vendo assim, né? Carregando um bebê de um lado. E um recém-nascido do outro. Recém-nascido. Eu lembro que eu vim pra cá sozinha, sem ele até, e a Bia tinha, eu acho que uns 6 meses, 5, 6 meses, quando eu vim a primeira vez. Foi, inclusive, um dos momentos, assim, que eu fui pra deixar de amamentar, porque eu ia precisar vir e tal, eu deixei um pouco antes. E aí eu cheguei aqui só, sem eles, me deu uma coisa, assim, de saudade. Mas eu tinha muito firme que minha decisão, é meu compromisso, eu vou pra lá, eu já tô embarcada nessa aventura, e assim eu fiz. Ao chegar aqui, os meninos tinham, a Bia tinha uns 8 meses, mais ou menos, e o Heitor, né, um pouquinho maior. Eu já coloquei eles de imediato na creche. Então, eu tenho essa ideia, assim, de colocar na creche. Não sei como que é isso, né? Não sei como é educadora parental, o que você enxerga disso, assim, essa entrada tão novinho, né, na creche. Mas eu acho que naquele momento foi uma ideia, sabe, assim. Essa realmente, Raíssa, é uma dor, né, de muitas mães. E dúvida. Com as mães, porque essa tem que ser uma decisão da família. Sim. Porque a partir do momento que a mãe, ela se sente segura daquela decisão que ela tomou, automaticamente o filho dela já percebe aquilo ali e já começa a se comportar também de uma maneira mais tranquila. Sim. Estudos já trazem que a adaptação escolar da criança na escola, quando ela não tem sucesso, muitas vezes ela está, assim, atrelada a aquele sentimento de mãe que a gente tem, que eu tive, que você tem. Então, insegurança, não sabe como é que vai ser, quem vai ficar com o seu filho, se vai acontecer algo. Então, a dica é, esteja muito confiante do que você quer, né? Para que seu filho, da sua decisão, para que o seu filho, ele consiga também sentir segurança, né? E busque um local que você confie. Então, não tenha medo, ou até mesmo, tem gente que tem vergonha. Eu já fui 3 vezes nesse lugar, eu tô com vergonha de ir novamente. O que é que eu faço? Vá 10, 20, 30. Tire todas as dúvidas. Isso, quantas vezes for preciso para que o seu coração, ele se sinta seguro. Porque os nossos filhos são o nosso maior tesouro. Então, a gente precisa estar muito bem segura de onde a gente vai poder deixar eles. Verdade. E você falou, aconteceu exatamente isso comigo. Na escola que os meninos estudam hoje, eu fui, eu acho que umas 5 vezes, Nath. E eu sabia muito que seria lá, mas a sensação que me dava, eu acho que é até de familiaridade, sabe? Assim, eu precisava entrar e mas tal dúvida eu não tirei, e aí eu ia de novo, né? Eles primeiro estudaram em uma outra creche menor, que eu achei que, vai ser mais acolhedora, mas é impressionante como reflete, assim, eu estava muito segura da minha decisão. Eu entendi muito que naquele momento eu precisava trabalhar também, começar né, na nossa empresa e tudo, e para mim era a melhor decisão, era deixá-los na escola, onde eles iam estar se desenvolvendo. O Heitor, nessa época, ele já estudava, ele também entrou muito pequenininho em uma creche em Fortaleza. Então, para mim, ele ia dar sequência à vidinha escolar dele, né? E a Bibia ia entrar nesse ritmo também. E assim aconteceu. Então, assim, eu não tive problemas de como que... Adaptação. E é isso que eu ia perguntar, né? Foi tranquila a adaptação deles? Sim. Super tranquila. Tranquilíssima, assim. Eu comecei a sentir a Bia, que tinha um sono muito bom, acordando algumas vezes mais na madrugada. Mas eu até entendi, assim, que também era o processo de mudança. Eu vim só, eu passei 1 mês e meio sem o Figueiredo aqui. Então, eu acho que a ausência do pai também
eu não atrelei que esse acordar dela era só em relação à escola. Talvez sentia saudade da mãe, era um momento ali, né, de estar mais junto. Eu lembro dela acordar, assim, umas 15 vezes na noite. E é uma adaptação, né? A gente, enquanto mãe, enquanto família, precisa entender se é um período de adaptação. E uma adaptação para a mãe e para a criança, porque muitas vezes os familiares, os pais, algumas pessoas não entendem por que a mãe sofre tanto, na verdade. Dizem que tem que dar a alta da mãe, né? Porque a mãe fica encostada no cantinho da escola, a criança já está extremamente adaptada. E a mãe não vai embora. Eu já tive esse momento também, né? Comigo, eu chorei. Eu chorei, fui pro carro, me acabei de chorar. E quando voltava pra lá, tava o Samuel brincando, super feliz. Eu, como assim? Ele não tá sentindo saudade? Ele não tá me chamando. Ele não tá me chamando. Você acredita, Nath, que a Bia... Aí eles passaram esse primeiro ano numa creche. Logo depois, tinha algumas questões que não eram muito o que eu queria para minha família, não batia muito com a minha criação. E eu optei por levá-los para uma escola maior, que é a escola que eles estudam hoje. E aí, quando eles chegaram, a Bia, meus meninos, os dois são adiantados. Então, eles são sempre o mais novinho da turma. E ela era a criança que chamava para fazer a adaptação, porque quando a turminha estava toda chorando, aí a tia vinha e pedia esse socorro para ela, né? Bia, vem aqui, chama fulaninho, chama para que ela pudesse ajudar. E eu ficava arrasada. Amiga, é filha de Raíssa, né? Não podia ser diferente. Não poderia ser diferente. Ela é puramente, né, Nath? Ela é puramente. Tá no sangue. Mas acredita que eu ficava arrasada, eu ficava feliz por ela, assim, meu Deus, que bom, minha filha tá bem. Mas assim, as mães todas pensando estratégias, conversando com psicóloga, toda aquela equipe da escola. E eu não tinha o que fazer mais ali, entendeu? E se tratando de adaptação, é muito importante, né, Raíssa, que a gente fale que cada criança, cada mãe, cada família tem uma adaptação diferente, Sim. Precisa de um tempo diferente. Então, não existe regra. Não existe. Porque quando a gente se prende a uma regra, a gente acaba se frustrando ou se cobrando. Sim. E é um vínculo muito grande, né? A gente precisa, de fato, estar segura. E para ficar seguro em qualquer relação, algumas pessoas precisam de mais tempo, outras de menos. Então, é muito importante para que as futuras mamães que pensam em colocar seus filhos entendam isso e, principalmente, não se cobrem. Porque cada criança tem um tempo diferente, cada mãe tem um tempo diferente. Sim, inclusive dentro de casa, né? Eu brinco muito, assim, a gente cria 2 filhos e um é completamente diferente do outro. O que funciona para um, não funciona para o outro, assim. Eu lido toda hora, com certeza você também, né? Com situações totalmente diferentes, assim, eu nunca precisei passar por aquilo com o Heitor, que agora eu passo com a Bia, ou vice-versa, né? Então, assim, para mim foi realmente entender meio que isso e fluiu, sabe? Super fluiu. E a sua primeira rede de apoio aqui, chegando em João Pessoa, foi a escola. A escola. Hoje, muito se fala em rede de apoio, né? A gente sabe o quanto ela é importante. E aí, uma curiosidade minha, deve ser a curiosidade de muitas mães, né? Como construir, manter, fortalecer, na verdade, uma rede de apoio. Sim. Porque, enquanto mãe, a gente sabe que sozinha a gente não consegue dar conta. Não consegue. A gente realmente precisa de ajuda. Como é que foi essa experiência para você, que começou do zero, numa cidade nova, longe de todo mundo? Conta pra gente. Conta. Não, e você falando de rede de apoio, eu lembrando aqui que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida ainda. O que é a rede de apoio, assim? A rede de apoio, ela não é só uma babá, uma funcionária. É a escola, são os amigos que você faz, né? A própria família. Eu acho que as pessoas entendem. E até virou esse tabu, assim, é como se a mãe ela não pudesse dizer que ela quer ter uma rede de apoio, que ela precisa ter uma rede de apoio, porque ela tem que ser a super mãe, ela só vai ser uma super mãe se ela vai criar só... Aquilo nem é, assim, eu, Raíssa, não entendo como uma coisa saudável. Tanto que quando a gente chegou, uma das minhas maiores preocupações era fortalecer vínculos. Então, eu queria que meus filhos fizessem a rede de amizades deles. Eu queria fazer nossa rede de amizades, né? Criar vínculos com outras pessoas também, para que assim a gente fosse construir a nossa vida. Eu vim de uma vida extremamente, com uma rotina totalmente social,
onde toda hora a gente tava com muita gente. Final de semana era quicando, gente, assim, de uma casa para outra. Encerra com uma avó, vai para outra avó, encerra com um amigo, vai para outra. E aí, quando a gente chegou, estávamos só, nós 4, né? Assim, toda hora. Foi muito bom pra gente, enquanto família, a gente também cresceu e evoluiu. E desenvolver algumas habilidades, né, que são importantes para poder construir e fortalecer essa rede. Então, eu acho que é muito importante a gente também falar para as mães que a rede de apoio, ela está em casa, mas ela também pode estar fora, né? Com os pais dos coleguinhas, com um amigo próximo, alguém que de fato você confie para poder lhe auxiliar. Até porque o ritmo que a gente tem hoje de vida, ele é muito frenético, né? Aceleradíssimo. Então, muitas vezes as pessoas da família, elas querem ajudar, mas nem sempre podem, estão disponíveis ou até mesmo sabem como ajudar. Eu vou participar de que forma, né? Eu vou dar esse apoio de que forma. E hoje, para mim, assim, foi fundamental criar esses vínculos por acreditar que aquilo é extremamente saudável, estar com outros amigos, assim, o quanto nos faz bem. Eu lembro até da Bia, que ela chamava um tio, que é amigo nosso, e ela chama ele de tio. E aí, os sobrinhos dele, de verdade, né, filhos do irmão, eles são sobrinhos de verdade, e eles chamam de tio. E ela olhava e dizia, Lulu, mas como que o tio Dedeco é seu tio? Porque ele é meu tio e eu não sou sua prima. eu acredito muito, assim, que para eles trazia esse conforto de a tia, que para mim é tia do coração, né, a avó da amiguinha, ela chama a vovó Loura, sabe? Quando minha mãe chega, ela fala, olha, vovó, quando você não tá aqui, eu tenho a vovó Loura, eu tenho a vovó fulana, e assim vai estando. Então, vai criando esse aconchego, né? Eu sempre estive muito aberta também, Nath, assim, isso pra mim é fundamental. Eu acho que faz toda a diferença. Eu acho. As pessoas me perguntam muito, assim, né? Como é que foi? Você tá adaptada, você gosta, você pensa em voltar, você sente muita falta. A saudade, ela é constante, assim, eu vejo, né, eu tenho minhas avós que já têm idade, a gente quer estar perto, minha mãe, minha família inteira. Mas eu construí laços tão fortes aqui, que hoje, quando eu vou para Fortaleza e passo muito tempo, eu fico sentindo saudade. Eu sinto. Eu sei bem o que é isso. Sinto e mesmo. a gente se apega, né? Constrói laços. E é muito importante para as crianças, se tratando de desenvolvimento infantil, porque essas habilidades, né, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento psicossocial dos nossos filhos. Então, a partir do momento que o seu filho, ele convive com outras pessoas, ele consegue desenvolver habilidades sociais, com certeza a Raíssa vai ser um adolescente que vai transitar melhor nos grupos, que vai entender mais de relação. A gente precisa entender, enquanto pais, que a primeira infância, ela é a base. Sim. Eu costumo dizer que quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa investir no alicerce, porque é aquilo ali quem vai segurar, né? Depois que as paredes sobem e as rachaduras aparecem, fica muito mais difícil consertar essas rachaduras do que a gente fortalecer a base e aquela casa crescer sem rachaduras. Então, trabalhar habilidades sociais o quanto antes é extremamente necessário para o desenvolvimento dos nossos filhos. E assim, eu sou tão fiel a isso, eu acredito tanto nessa infância que precisa, né, dessa relação social mesmo. Tanto que coloquei as crianças cedo na escola. Não precisava, na época, eu parei de trabalhar quando o Heitor nasceu. Você parou de trabalhar? Quanto tempo, Raíssa? Eu voltei a trabalhar, eu trabalhava na indústria farmacêutica, aí eu voltei 2 meses e eu fui demitida. Porque tem isso, né? Um dia a gente tem que trazer... Não, a gente vai falar sobre isso lá na frente, com certeza. A gente vai ter que falar sobre isso, porque é um absurdo, assim. Na hora, pra mim, foi um conforto, eu já estava querendo tomar essa decisão, acredito muito em Deus e acredito que aquilo foi um propósito dele. Mas, imagina, assim, para outras mães que de fato não era aquilo, ela estava realmente lutando para voltar para o trabalho. Conquistar o espaço dela. Conquistar, ela tinha um caminho a seguir ali. E aí eu fui demitida, então eu parei, entrei na psicologia, que eu tinha muita vontade. Você fez psicologia? Psicologia. Não sabia. Eu tenho esse desejo no meu coração. Eu fiz durante 1 ano e parei porque eu engravidei da Bia.
E a gente veio, aí eu, ok, fui ter Bia, e logo depois era para eu retornar, foi quando a gente veio morar aqui. E aí os planos mudaram, né, dando cambalhota, na verdade. Mas nessa época eu já acreditava muito no poder da relação social e como aquilo trabalha. Trabalha os medos, trabalha a relação deles, o diálogo. Eu acreditava que a escola ela era capaz, assim, de trazer uma evolução muito boa para a criança, sabe? Que teriam profissionais capacitados, olhando de forma individual para aquela criança, né? E aí, isso aqui, quando eu cheguei em João Pessoa, eu falei, vamos fazer nossos vínculos, porque a gente quer sair, a criança precisa brincar, né? Acho que o maior aprendizado da criança é na brincadeira. Então, assim, eles terem uns aos outros. Heitor, por exemplo, é uma criança mais tímida. E quando que ele trabalha essa timidez? Na hora que ele se relaciona com alguém. Isso. Né? Porque ele tem vergonha na escola, ele vai fazer um pedido na cantina, ele fica receoso, se relacionando com o outro, que aí ele vai trabalhando, eu vou por trás e tal. Então, assim, para mim foi providencial. Na verdade, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente precisa desenvolver habilidades que são importantes para a nossa sobrevivência. Verdade. Costumo dizer que quando eu voltei para João Pessoa, eu também precisei virar a chave, porque imagina, eu volto para João Pessoa, quase 15 anos depois, chego num momento totalmente diferente. De vida, né? De vida. Solteira. Isso. E outra situação. eu fui mãe muito nova, casei, eu fui a primeira das amigas a casar, a primeira a ter filho, a primeira a ter filho. Então, quando eu volto para João Pessoa, apesar de ser a minha cidade, né, natal, as minhas amigas... É uma nova cidade. Além de ser uma nova cidade, as minhas amigas estão em outro momento, os filhos têm outra idade, elas passam por outras situações. E aí eu me pego em João Pessoa, tendo que me reinventar na minha cidade natal. E aí eu quero trazer essa vivência porque é extremamente importante, como você falou, estar aberto às relações. Então eu virei a chave e disse, não, vamos respirar. O que é que eu vou fazer aqui em João Pessoa agora, né? Para poder ter uma rede de apoio. Eu preciso criar uma rede de apoio. Sim. E para mim, essa questão de estar aberta, ela tem muito a ver com a questão da não vitimização. Eu nunca me coloquei nesse lugar, ai, coitadinha, foi lá, sozinha, com 2 filhos. Eu fiquei aqui 1 mês e tanto sem o Figueiredo. Então, eu tava literalmente sozinha. Minha mãe veio, passou uns 20 dias, depois ela precisou ir embora. Mas eu nunca me coloquei nesse papel de, vou me fechar, vou esperar que as pessoas me procurem para fazer amizade. Não, eu tanto estava aberta, querendo que aquilo acontecesse, como eu também fui atrás. Eu busquei, eu marquei encontros, eu estava na escola disposta a ouvir, disposta a falar e ser ouvida, né? Então, assim, foi fundamental. E aí, Raíssa, eu escuto muitas mães, né? E aí eu percebo também que até essas que se vitimizam, o que acontece? Elas não sabem, muitas vezes, que estão passando por esse processo. Então, a dica é, quando a gente olha muito para um problema, a gente perde a nossa visão periférica. Né? E deixa de olhar para as soluções. Então, você olha para aquele quadrado e você fica limitado. Justamente. Né? Então, eu acho que a gente, enquanto mãe, é muito importante parar, ter pausas e fazer determinadas reflexões. Hoje eu estou nessa situação. O que é que eu preciso enquanto mãe? Eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso disso, eu preciso... Então, respira. O que é que eu posso fazer para poder chegar nesse local? Né? E me sentir melhor. Perfeito. Eu acho que é extremamente importante, porque isso traz consciência para a mãe. Porque muitas mães, às vezes, elas se vitimizam, mas não é porque elas nem sabem que estão se vitimizando. Eu, às vezes, consumo conteúdo, né, que... Achei o meu lugar, é aquilo ali, né, de outra pessoa que vai... E não é, o lugar da gente, enquanto mãe, é um lugar de bem-estar, porque a maternidade, ela é maravilhosa. Ela é uma graça, eu acredito muito nisso, assim... estar na internet foi muito a parte desse propósito, né? A gente também vai falar sobre isso. Tem muita coisa para falar. Mas foi muito por enxergar que a maternidade, ela estava sendo colocada como essa carga, assim. As pessoas, não vou ser mãe, porque ser mãe é muito difícil. Porque ser mãe, eu tenho que abdicar de tudo.
tem muita coisa, a gente abre mão de muita coisa, né? Os desafios são enormes, dias bons, E a gente não tá aqui para romantizar, De pelo jeito nenhum. contrário, a gente tá para poder mostrar para as mães que a gente possível, pode, né? que é possível, É e que pode ser possível. leve. Sim, porque ela vai Total. existir. A partir do momento que você vira mãe, não É. existe, né, a E eu opção. acho que esse controle Graças a Deus que não existe, que porque não é muito bom. É mesmo. E eu acho que esse controle, ele tá na nossa mão, enquanto mãe. A criança não é capaz de tornar a maternidade leve. Não dá pra você dizer, porque esse filho é mais fácil, esse filho é mais difícil, esse demanda mais atenção. E querer que a minha maternidade, ela seja regida ali por aquela criança, assim. Isso tá em escolhas nossas, né? Em como que a gente lida com determinadas situações e tal. Então, volto a dizer, assim, os desafios são enormes, mas a gente tem que buscar essa leveza, quem nós somos antes de ser mãe, né? Como trazer essa pessoa Ai, Raíssa, pra maternidade. isso é tão importante. né? E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, Sim. no outro podcast, trazer aqui. Porque muitas mães, às vezes, Esquece se de afogam, si, né? justamente, se afogam na maternidade Sim. e esquecem de si. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue ir mais longe. Mais longe. Amei esse assunto. Nath, eu acho que uma grande questão, assim, dos pais, né? Principalmente nas horas de birra, do choro de criança, assim, como que é difícil lidar com a birra, não é fácil, né? Nath, você, enquanto educadora parental e mãe, que vive essa educação, assim, na prática mesmo, né? Já com as 2 crianças, como que a gente faz? Eu fico pensando assim, né? A mãe lida com birra toda hora. Umas birras menores, outras birras maiores, fases e fases da criança. Enquanto a gente, enquanto mãe, pai, como é que a gente faz para não perder a cabeça e tratar aquela educação, né, de forma mais respeitosa, sem precisar dos gritos, sem precisar das palmadas, dos castigos? É possível. É Conta possível, tudo. Raíssa. E as pessoas, elas têm uma curiosidade muito grande Sobre isso, né? sobre como funciona, porque eu tenho 2 filhos. Sim. E aí as pessoas, elas me escutam, mas elas também querem saber como é na prática, né? Será que funciona? Será que ela fala? Acha profissional aí na teoria. Elas querem saber se na prática você vai. Boa. E uma das perguntas que mais chegam é: você consegue educar os seus filhos De forma respeitosa. de forma respeitosa, sem gritos, sem colocar de castigo? Sim. Agora todas as pais ficam desesperadas. Me conte tudo. Como assim? A verdade é que quando a gente tem acesso ao conhecimento, a gente consegue seguir o norte, a gente consegue ter ferramentas para poder fazer de uma maneira diferente. Sim. Né? A educação parental positiva, ela vem para quebrar o ciclo do tradicional e para nos mostrar que a gente pode sim ser uma versão melhor do que a dos nossos pais. E aí, nesse contexto, é muito importante falar que em nenhum momento eu, enquanto educadora, eu acredito que as minhas colegas também, elas não respeitam a educação que foram lhe dadas. Sim. A gente respeita, entende que naquele momento que se tinha era aquilo para poder educar, e se tratando de conhecimento. Então, não é que os nossos pais fizeram de uma maneira errada, é que eles fizeram da maneira que eles sabiam e que eles achavam que era certo. Sim. Porém, a educação tradicional, ela, além de não ser respeitosa, ela ainda faz com que a gente, enquanto pais, certo, tenha mais trabalho para educar. Sim. A verdade é essa, Sim. porque a partir do momento que você grita com o seu filho, ele também vai se sentir na necessidade de gritar de volta. Então, o grito, ele faz muito parte da desregulação. E a gente, enquanto adulto, a gente precisa se regular para que os nossos filhos, eles também se sintam seguros. A gente educa pelo exemplo. Sim, Eu costumo até dizer nas minhas palestras que eu escutava muito quando eu era criança, um ditado que dizia: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu não sei se você já ouviu. Demais. Não se aplica à criança, não se aplicou a mim e não vai se aplicar aos nossos filhos, porque hoje a neurociência, ela traz que nós temos os neurônios espelhos. Sim. Então, se eu grito com o meu filho,
né, ele também automaticamente vai levantar a voz. Para ele aquilo vai se tornar natural. E, infelizmente, existem crianças hoje, assim como adultos, Sim. que são viciados em gritos, que são viciados em confusão, que só Para se conseguem impor, entende que para se impor só vai daquela forma, né? Isso é muito fruto da educação tradicional. Sim. Né? E a gente, enquanto pai, a gente pode fazer diferente. E a gente escuta isso, né, Nath? Porque eu lembro uma vez acho que era o Heitor, pequenininho, e aí ele queria alguma coisa, e uma pessoa da família foi e disse assim, vai, Raíssa, vai lá, você com a mãe com psicologia, sabe? Eu fez assim, alguma piada, e eu foi feliz, na hora de, ai, que coisa boa, que ele tá entendendo que com meu filho, realmente, eu busco conhecimento, né? Assim, eu vou atrás de algo que, de fato, eu acredito que vai funcionar, sabe? A gente estuda para tanta coisa nessa vida, né, Raíssa? A gente estuda para ter uma profissão, a gente estuda sobre autoconhecimento, que é extremamente importante e faz parte do processo também da educação parental. Mas a gente, quando compra algo, a gente pega o manual, estuda para saber como é que vai funcionar, vai entender. Muitas vezes uma viagem para fazer um roteiro e a gente, às vezes, não percebe a importância de se capacitar, de entender sobre desenvolvimento infantil para que a gente possa educar os nossos filhos de uma maneira saudável. Porque muito do que a gente dá não é aquilo que a gente tem. Sim. Se eu não tive acesso a uma educação respeitosa, se eu não sei como fazer, não tem como fazer diferente se eu não buscar o conhecimento, né, enquanto pai. Então, a educação parental positiva, ela é extremamente respeitosa. Então, vou falar da minha casa, né? Que Nath, mãe. Natasha Serrano, mãe. Então, lá em casa a gente tem alguns combinados, né? A gente tem acordos, a gente tem reunião de família para que as pessoas, elas exercitem a escuta. Então, a escuta, ela é muito ativa, né? Então, os meus filhos, eles são ouvidos. A questão da empatia também, ela é muito forte dentro da educação parental positiva. Muitas vezes você se colocar no lugar da sua criança. A gente também tem algumas ferramentas que é sobre escolhas limitadas. Então, muitas mães chegam para mim e fazem, meu filho não quer comer feijão todos os dias. E aí, às vezes eu pergunto, você quer comer feijão todos os dias? Eu não, sim, mas se você não quer, por que o seu filho... né? Tem que comer. Porque também não pode ser ouvido. E aí, muitas vezes, alguns pais, por não buscar o conhecimento, ficar preso só à informação, não entende que eu preciso ouvir o meu filho, mas eu preciso também, enquanto pai, dar a ele escolhas limitadas, para que ele possa escolher. E eu acho que aí é a cereja do bolo, sabe, Raíssa? Sim. As pessoas, às vezes, elas confundem a educação parental positiva, essa escuta, com a permissividade. E não é. É totalmente diferente. Lá em casa, quando eu falo algo, as crianças, elas entendem que é sério. Porque eu nunca enganei meus filhos de tipo... Sai escondido. Ou então, quando chegar no supermercado ou em algum lugar, eles quererem algo e dizer, não, em casa tem. E não tem. Isso acontece muito. E aí... Você acha que a criança, ela não tem essa noção. A criança entende desde muito pequena, assim. Ficou sempre muito claro isso pra mim, sabe? A criança absorve tudo, ela entende tudo. Então, você negar alguma coisa, porque chegar em casa eu vou ali... enrolar ela, isso não vai funcionar. Ela vai registrar nela, né? E quando chega em casa ela vê que não tem, da próxima vez que você falar pra ela que não tem, ela vai dar um show. Verdade. Porque ela vai saber que em casa não tem. E isso reflete de uma forma que ela possa ser, que vá fazer isso com as pessoas. Também. Ela vai começar a enganar as pessoas, né? Porque é normal, na relação, faz parte, né? Então... a gente precisa estar atento a esses detalhes, porque eles fazem toda a diferença nesse processo de educação. Fica muito claro isso também, né? Como a criação da nossa geração, ela é muito diferente do que a gente vê hoje. Eu falo muito assim, fomos mães muito novas, a gente já conversou sobre isso, eu e a Natasha,
e que nós fomos as primeiras das amigas também a ter filhos, né? E aí, quando minhas amigas começaram a ter filho, falavam, ai, como é que é? Tô ansiosa, tô com medo. E eu sempre falei do instinto, assim, eu digo que junto com o filho vem esse instinto, a gente vai sendo guiado. Mas cada vez foi ficando mais claro, desde a primeira, né, assim, desde o Heitor, que o instinto só, ele não fazia o serviço completo, O né? instinto ele é importante para sobrevivência. Sim, sim. Daí a gente pode viver no lugar de sobreviver. De sobreviver. E aí, com conhecimento, com certeza flui muito melhor, flui pra gente, flui pro nosso lar, flui pra criança. Então, eu acredito demais, assim, vamos usar o nosso instinto, mas pesquisar e conhecer e tirar dúvidas. E esse é o nosso propósito, né, Raíssa, do nosso Pode materno, não é? É trazer o conhecimento e mostrar para as mães que é possível, que a gente consegue e que elas também irão conseguir. Também, A verdade é que certeza. Estamos juntas, né? Juntas, muito juntas. Juntas nessa jornada. Muito juntas. Se vocês tiverem histórias para compartilhar, perguntas que gostariam que abordássemos, envia para a gente que a gente traga essa pauta aqui para o Pod Materno e vai levando informação e vai fazendo uma troca, né? Essa troca gostosa. E por falar em histórias, Raíssa, todo mundo tem um perrengue materno. Muitos. Não, muitos. Mas aí eu acho legal seria a gente trazer para o nosso podcast um quadro. Perrengue materno, o que é que você acha? Gosto da ideia. Porque isso aí é uma coisa que toda mãe... E a vida inteira, Nath, a gente, será que a vida inteira já passar esses perrengues? Com certeza. Tem perrengues e perrengues. Será que vai amenizando com o tempo? Meu Deus, eu vou... Mas a gente já pode começar aqui estreando. Estreando. O seu. Isso aí, rapidinho. Ai, meu Deus, são tantos. Raíssa, qual foi o seu maior perrengue materno até hoje? Tô ansiosa para ouvir. Ai, eu vou reviver aqui, então, um perrengue de 1 ano atrás, que eu até comentei sobre ele há um tempo, que foi minha Bia. A gente foi em família, os 4, era o meu aniversário. Eu estava iniciando com o meu Instagram, né, com a casa digital. E era segredo ainda, então assim, eu lancei meio que lá, sabe? De lá eu postei meu primeiro vídeo, eu fiz o anúncio. Então foi um final de semana muito gostoso, de muita celebração, de muita comemoração. E fomos os 4 para um resort aqui perto no Pernambuco. E aí, Bia, eu não sei se ela teve algum problema na barriga. Ela teve algumas questões já, que quando a gente vai falando de saúde aqui também, com certeza, eu vou ter muito o que falar. Mas ela começou a fazer o número 2. Sério, amiga? Nath, absurda. Na viagem? Na viagem. Como assim? Mas toda hora. E ela não usava mais fralda, ela já era... Tipo, andou um pouquinho para 5 anos. Então ela fazia e eu limpava. Não dava tempo, assim, não dava 2 minutos, ela se sujava de novo. Sério? E eu dizia, gente, eu não tô acreditando. Daqui a pouco, aí comecei. Maçã, água de coco e tal. Eu disse, não, deve ter sido alguma coisa que ela comeu, ela não tá muito bem. E nessa época, a gente estava até investigando algumas questões dela, porque ela teve prisão de ventre quando era mais novinha e tal. E aí eu fiquei até com a culpa da... Ai, depois a gente vai falar sobre isso. Certeza. Mas eu fiquei nessa culpa de, meu Deus, eu tô aqui estressada com a menina. Mas imagina, a gente lá no resort, todo mundo morrendo de curtir, família, eles entravam na piscina. E a bichinha da bebia no banheiro? Saía pra ir no banheiro. Ai, Deus. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi dentro da piscina. Ah, mentira! E o bom era o Heitor que vinha me contar, tipo, mãe, acho que a Bia se sujou. Eu dizia, eu não tô. Não acredito. Eu em cima aqui, olha, eu e o Figueiredo, na beira da piscina, os meninos, aquela coisa bem comercial de margarina, família. Gente, é sério? Sério, calma, que essa não foi. A viagem foi de sexta a domingo. Isso foi na sexta, no primeiro dia. Eu falei, gente, ainda tem um sábado e domingo. Minha filhinha, vamos resolver esse negócio. Limpei ela, afastei lá da piscina, avisei pro pessoal e tal. Esvazia a piscina. Esvazia a piscina, ajeita. Eu disse, que caos, que todas as roupas já estavam sujas nessa hora. Todos os biquínis já estavam sujos nessa hora. Isso era o primeiro dia.
Quando foi, aí passou, tal, quando foi no sábado. Não, na sexta-feira à noite ainda. Música ao vivo e uma brincadeira super legal. Lá tem recreação com criança e tal. E aí, todo mundo se divertindo, fazendo um bingo. Aí ficou assim, os pais aqui, as crianças afastaram um pouco. E lá tudo é longe. No resort tudo é longe. Então, a piscina é num canto, a área de brincadeira é aqui em outro. Pra você ir pro quarto, gente, você anda e não chega nunca. Eu sei bem como é. Tal hora, eu aqui, passou o perrengue, ai que bom, resolveu, o final de semana vai ser tranquilo. Bia foi com uma amiguinha dela, que por acaso a gente encontrou lá. Lá vem ela e a amiguinha, assim, lá de longe eu vejo, né, elas vindo, andando, de mãozinha andada. Escorria, Nath. Mentira, Raíssa. Escorria muito, escorria na roupa inteira. Então, todo o caminho que ela veio fazendo, parecia João e Maria, que ia colocando a pedra. Tá todo mundo rindo aqui. Tudo. Ela ia, assim, como se fosse marcando território. E a amiguinha é super amiguinha, né? Muito parceiro, um pouquinho mais velha. A amiga era da idade do Heitor. Então, acho que ela ficou até com medo, tão querida, tão empática, assim, que ela ficou com medo, acho que de né, traumatizar a criança, porque se fosse outro, tinha dito, Cagona. Aí ela veio, tia, acho que aconteceu alguma coisa com a Bia, Nath. Foi um caos. Aí, detalhe, nós estávamos no centro, tipo, no restaurante, pra eu ir pro quarto. Pra você ter ideia, eu acho que eu andava 2 quilômetros. minutos, eu nem sei quanto que era de distância. E eu não tinha o que fazer. Eu saí arrastando ela, ou seja, ela veio da parte de brincadeira, pingando, Deixando o rastro. todo. Nessa hora, assim, eu disse, meu Deus, não é possível, não é possível. Mas foi assim, o Figueiredo olhava pra minha cara, o Figueiredo muito mais tímido que eu. Menina, assim mesmo, a gente vai dar um jeito, tudo se resolve. O Figueiredo super constrangido, ele dizia, Raíssa, agora? Eu disse, calma, viu? Não vem que eu vou ter que cuidar da menina e de você, não. Deixa eu cuidar e resolver o BO dela aqui. E aí eu fui, e ao mesmo tempo eu tendo um mau cuidado com ela. Não expor. Pra não constranger, sabe? Mais cedo tinha toalhas, então aconteceu alguma coisa mais cedo, eu cobri ela com a toalha. Nessa hora era à noite, nós tínhamos tomado banho, todo mundo tinha ido para essa brincadeira do bingo, que as crianças estavam brincando, bem divertido, desafios e tal. Foi um tempinho que ela se afastou, Nath, assim, foi um caos. Amiga, essa sua viagem aumentou o custo da lavandaria, viu? Totalmente, eu não sei como que o hotel não quebrou do Extra, eu cobraria. Eu tive que chamar. Foi tão, assim, o caos foi tão grande no banheiro que eu tive que chamar uma pessoa para limpar, porque não tinha condições, estava assim, sem condições. E para voltar com essas roupas, eu tacava sabonete, assim, era um hotel mais isolado, ele não tinha mercadinho, essas coisas perto, sabe? Para ir comprar um sabão, eu disse, moça, me arranje qualquer coisa aqui para lavar essas... Ai, meu Deus, mas eu olhava e dizia, eu amo ser mãe, eu amo ser mãe. Um mantra, mas foi um perrengue, foi, porque eu ficava, não posso constranger ela, preciso limpar ela, tô com vergonha do hotel, o hotel não aguenta mais limpar o cocô da filha dos outros, o que o hotel tem a ver com isso, né? Enfim, eu acho que esse foi um perrengue, assim, foi, esse perrengue, me conta o seu, agora você vai... Você vai me contar, porque O meu vai ser difícil bater o seu, viu? De verdade. Mas eu acho que o meu maior perrengue foi com a minha menina Alice. Que é uma serelepe. Gente, Alice não existe, né? Maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Ela é uma criança muito comunicativa. Sim. E adora gravar vídeos e aparecer. E assim vai, né? E aí, ela me chamou pra ir no shopping. Mamãe, vamos passar uma tarde no shopping, eu e você. Vai ser um dia de meninas, adoro. Vai ser uma tarde de meninas. Eu disse, vou. Aí, quando eu cheguei no shopping, tinha uma amostra da Polícia Federal em comemoração, né, a tantos anos lá de polícia. Tava o pessoal tudinho da Polícia Federal, tinha cachorro, tinha aqueles robozinhos, toda a equipe. E assim, eles fizeram um programa muito bacana para as crianças. Então, tinham várias atividades para as crianças. As crianças chegavam, já recebiam aquele crachá com o nome para se sentir policial. E assim foi, né?
Eles amam essa Eles vencem. Eu acho extremamente importante, Também, né? Porque também. ela vai se familiarizando e entendendo a importância da polícia, né? E se sinta segura. E assim foi. Quando eu vejo a Alice, ai, mamãe, olha um camburão. Aí tava um camburão da polícia, né? E aí, Meu ai, Deus. Alice, que legal. Você. Aí ela, mamãe, eu posso entrar? Eu disse, pode, claro. Aí ela entrou, apertou todos os botões e ligou a sirene, fechou a porta e assim foi. Natasha, ela não foi. Não. Calma, Natasha. calma, que a gente vai chegar lá. Meu Aí ela sai do camburão, Raíssa, e diz assim, mamãe, agora vamos fazer um vídeo meu explicando como é que funciona o carro da Polícia Federal. Federal, E aí eu gente. disse, não, você é essa mãe, né, que entra na brincadeira no personagem. aqui do personagem. Vamos lá, eu sou a sua cameraman. E assim foi, ela entrou no carro, apertou os botões, até que ela teve a excelente ideia de entrar na parte de trás. Mãe, agora eu vou entrar na mala, tá certo? Tá certo. Ela fez, mamãe, agora fecha a mala do carro. Raíssa, Não abria. eu tava tão na brincadeira que eu fui, puf, e fechei. Quando eu fechei, eu não raciocinei que ela não abre por fora. Porque senão, quando o camburão parasse nos sinais, o que é que aconteceria? O ladrão fugiria, né? Gente, claro. E ela, mamãe, pode abrir. Gritando. Mamãe, pode abrir, mamãe, eu tô ficando sem ar. Eu disse, como assim? Calma, filha, eu estou tentando. Nada de abrir. Mesmo, gente. Eu parei de gravar o vídeo, né? Óbvio. Acabou A diversão. conteúdo, E ela, gente. mamãe, eu tô ficando sem ar. E cada vez que chama mamãe, Calma. mais que vai ficando pior a situação, né? E ela começou a gritar. Ela, mamãe, Gente, que mamãe, abre aqui. Eu, calma, Alice, calma. Aí tinha o pessoal lá também, né? Eu disse, moço, vem aqui, por favor, porque o camburão... Assim, levando minha filha. O camburão está levando a minha filha. Moça, é o seguinte, a pessoa que tem a chave saiu pra lanchar. Eu disse, oi? Mentira. Como assim? Ele disse, vamos atrás dele. Nath, que o camburão... Então, a parte de trás, ela nem tem acesso à cabine, né? Não tem. Não tem acesso a cabine. Gente, não, para, Natasha. Ela sozinha, Não, só de falar, agora eu já fico Angustiada. angustiada, porque assim, foi uma cena. E aí as pessoas começaram a parar, né? Porque uma criança gritando dentro de um camburão. Total. E aí, Raíssa, tinha um senhor lá, que o senhor, você não tem noção. Ele foi sábio? Não, ele Foi péssimo. Não, ele foi horrível, né? Não, Ele mentira. simplesmente parava o povo que estava passando, Sim. aí fazia. A mãe trancou a filha no camburão desse jeito. Eu disse, como assim, moço? Mentira, Natasha. Venham ver. Isso é muito recorte, né, do que a gente vive hoje. As pessoas, elas não estão, às vezes, muito preocupadas em ajudar, e sim apontar e julgar. E a gente, enquanto mãe, a gente passa por isso o tempo todo. Na sua cara que você... Ele parava o povo. Aí dizia assim, pessoal, a mãe, foi bater uma foto da filha dentro do camburão, fechou o camburão e trancou ela. E eu, meu Deus, e ela disse, mamãe, cadê? Em resumo, eu entrei dentro do camburão. Que caos. Porque tem uns buraquinhos, né? Sim. Pro ladrão respirar. E aí eu entrei no banco. Não, no buraquinho não, amiga. Eu entrei no banco de trás. Que tinha acesso pra poder falar com ela, né? E aí, enquanto profissional da área, óbvio, né? Que eu fui acalmando. Filha, vamos respirar, tenha calma. O tio já tá Ela tava nervosa. Ficou nervosa. Claro, tá tinha surpresa, né? Tipo, tô vendo que a mamãe não tá conseguindo me tirar daqui, né? Aí eu fiz, filha, calma, vamos respirar, vamos se regular, que o tio já tá vindo, ó. Você não quer brincar mais um pouquinho? Não quero brincar, eu quero sair daqui. Chega dessa brincadeira de camburão, pelo amor de Chega Deus. dessa brincadeira. E aí, quando o rapaz chegou, que abriu, tinha uma plateia, assim. Olhando. O senhor, ele parava todo mundo, né? Eu fui aqui esperando, eu acho que a mãe não vai conseguir tirar, não, a menina aí de dentro, não. Ou seja, ele chamou a plateia, então. E aí, gente... Mas assim, foi uma experiência extremamente negativa. E quando ela saiu, Nath, assim... Amiga, quando ela saiu, ela disse, mamãe, eu nunca mais vou fazer nada de errado na minha vida. Vai ficar grande, porque eu não quero estar em nenhum dos dois lados. Ela não quer. Não quero mais brincar por esse ladrão.
acontece toda hora. A verdade é essa, mas foi um experiência. Que perrengue, Nath. Tadinha dela. Esse foi o meu pior. Não, tô maior. escutar os perrengues, gente, das outras mães, das convidadas. Imagina. Porque é muito legal. Perrengue todo mundo. E assim, tem isso, né? Normalmente, perrengue são as tragédias que depois a gente vai rindo. Mas na hora, que aflição que dá. Todo mundo tem pra contar, né? E a gente vai trazer convidadas especiais. Maravilhosa. Raíssa. Eu queria assim, todos. Tem umas que eu nem sei ver perrengue. Deve ter, né? Porque mãe tem. Deve curiosa pra saber, né? Tipo, quando você olha assim, plena. será que essa pessoa tem Tão perrengue? linda, educada. Vai Será? né? Mas tem, vai ver por trás. A gente vai acabar. Toda mãe. Toda mãe tem perrengue. Toda mãe tem perrengue. Raíssa, quando o assunto é maternidade, já viu, né, que As tem muito experiências, né? É muito conteúdo. Acho que a experiência que cada uma vive vai ajudando muito. A gente vai ajudando outras mães, né? Caramba, você passou por aquilo. Como é que foi pra você? Por mais que não exista uma receita de bolo, maternidade é uma jornada É única. uma jornada única. Muito, muito exclusiva. Como eu falei até no início, na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, 2 filhos e completamente diferentes, né? A demanda de a forma com que eu vou lidar com determinada situação, totalmente diferente. Então, eu acho que a gente trazer esse espaço de troca aqui no Pod Materno, ele faz isso, ele ajuda, ele traz esse conhecimento, ele traz essa troca. Eu acho que até esse aconchego de estamos juntas, né? Sentir acolhida, né? Isso não acontece só comigo, não é só na minha casa, não é só com meu filho. Acho que a maternidade, ela é propósito de vida. Eu acho que ela é uma graça, assim, que eu recebi na minha vida, que eu acho que nada que Deus fizer, assim, por mim, é maior do que esse presente. Maternidade, ela é, pra mim, sonho realizado mesmo, sabe? Lindo, amiga. Foi. Pra você, me conta pra você agora. Ai, pra mim, com certeza, é autoconhecimento. Sim, A verdade. partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue educar melhor os nossos filhos. Verdade. Eu acredito que a mãe, ela renasce quando nasce um filho. Total. Não tem como não se transformar, né? Você pode ser do jeito que for. Já sou evoluída totalmente, assim, não tem como. Transformador, a palavra é essa. Estamos juntas! E aí, né, pode falar o que você sempre teve vontade de falar, Raíssa. Bora! E vem mais episódios. Essa temporada, ela conta com 8 episódios. Muito bem pensados, assim, a gente analisou com tanto cuidado quais pautas a gente traria, né? Porque a maternidade, você abre aí rede social, Instagram, TikTok, tudo a internet no geral. E toda hora se fala sobre a maternidade, mas de uma maneira muito informativa, né? E o que a gente quer é conhecimento, e principalmente suporte, para que as mães elas possam, né? Vivência. Para que aqui elas possam enfrentar os desafios junto com as ferramentas, com as dicas e principalmente com as experiências. Que os nossos, vai trazer as nossas convidadas, né? Eu acho que cada uma que chega, que vai falando, que vai contribuindo aqui no Pode Matar, ela vai chegar para trazer insights mesmo para as mães que estão nos assistindo, estão nos escutando, nossas ouvintes. E para que vocês não percam nenhum dos episódios, é importante que você ativa as notificações, compartilha com outras mães, porque é muito importante que vocês façam essa inscrição também no YouTube. E assim vocês vão conseguir ser notificados quando saírem os novos episódios. Vocês vão aumentando essa rede, essa comunidade aqui que a gente está formando. Então, não esquece de fazer isso. Compartilha com outras mães, ativa as notificações e se inscreve no canal. Isso, acho que toda mãe sempre teve vontade, né? De falar isso. Filhos da idade dos nossos, né? Eles sempre, gente, a cara deles se inscreve no canal. Agora as mães têm canal. Isso mesmo, não deixe de nos acompanhar. Obrigada por estar conosco nessa jornada. Estaremos juntas nos próximos episódios. Tchau.